Uma breve história dos Illuminati. Por Greg Stewart. Os Illuminati são uma daquelas organizações sombrias conhecidas, envoltas em mitos e lendas. Eles são creditados com manipulações nos bastidores dos eventos mundiais e vistos como o poder secreto que controla tudo. Os Illuminati se tornaram os dias modernos, pegando todos os filhos dos males políticos do mundo. Tudo isso é altamente irônico, como o grupo foi historicamente fundado em 1º de maio de 1776, com os objetivos de opor superstições, influência religiosa sobre a vida pública e abuso de poder pelo Estado. Os Illuminati, juntamente com outras sociedades secretas como os maçons, eram vistos como subversivos no final do século XVIII, devido em grande parte à influência da Igreja Católica Romana. Desde então, a ideia dos Illuminati passou a ser associada a qualquer organização secreta que proclama ter vínculos com a sociedade original, embora em muitos casos esses vínculos sejam infundados. Organizados de maneira muito semelhante à da maçonaria, os Illuminati provavelmente usaram os maçons como um padrão para o qual modelar sua própria sociedade. De fato, alguns grupos atuais dos Illuminati afirmam ter origens muito mais antigas do que a história histórica de 1776, usando sua conexão com a maçonaria em seu argumento principal. Alguns grupos até reivindicam conexões que remontam ao Egito Antigo e aos cultos Ra e Ísis, que prosperaram na Antiguidade. É difícil traçar a história dos Illuminati em grande parte do que fez em segredo. Depois que a sociedade original foi proibida, o que restou, supostamente, foi clandestino para continuar seu trabalho em segredo. Essas reivindicações incluem envolvimento nas guerras napoleônicas e foram consideradas, por alguns, como responsáveis pela Revolução Francesa em 1789. Muitos acreditam que o objetivo subversivo dos Illuminati era formar um governo mundial único. O Congresso de Viena foi, de acordo com essas crenças, promovido pelos Illuminati que esperavam alcançar seu objetivo, formando uma Liga das Nações. Quando a Rússia se recusou a ingressar, no entanto, seu plano foi frustrado, criando, supostamente, uma grande animosidade para com as potências russas dentro do ranking dos Illuminati. Dizem que os Illuminati planejaram um plano para que ocorram 3 guerras mundiais ao longo do século XX que levariam, em última análise, à formação de um governo mundial único. De acordo com essa teoria, eles orquestraram as tensões que levaram à Primeira Guerra Mundial, com o objetivo de destruir a Rússia imperial e se vingar do fracassado Congresso de Viena. A Segunda Guerra Mundial também foi planejada pelos Illuminati para fortalecer o comunismo. Haveria uma terceira guerra entre sionistas políticos e os líderes do mundo muçulmano, que deveria enfraquecer todos a ponto de um governo mundial único ser a única opção possível. Isso cria uma teoria interessante, dado o estado atual dos assuntos geopolíticos em questão no mundo de hoje. Embora esse seja, de longe, o relato mais sensacional dos Illuminati disponível, muito pouco pode ser verificado historicamente. O que sabemos é que os Illuminati foram fundados por Adam Weishaupt, que foi criado na Baviera e foi educado na escola jesuíta, que se formou na Universidade de Ingolstadt em 1768, com doutorado em Direito. Curiosamente, os jesuítas foram acusados de conspirações mais amplas, métodos subversivos e práticas conspiratórias. Weishaupt entrou para a loja maçônica em Munique em 1777, um ano depois de fundar os Illuminati. Uma vez que ele entrou, ele reorganizou os Illuminati para atrair mais maçons para suas fileiras. Enquanto os maçons trouxeram membros mais influentes para a sociedade de Weishaupt, isso também levou a desentendimentos entre seus ideais e esses novos membros. Vendo problemas e aproveitando uma oportunidade, o governo da Baviera agiu com inquietação diante da proeminência de membros em posições governamentais, interveio e dissolveu o que restava dos Illuminati. E ainda assim, essa sociedade secreta não era desconhecida no mundo.
cartas de George Washington mostram que ele estava ciente do plano dos Illuminati de derrubar todos os governos atuais. Apesar do grande número de maçons entre os pais fundadores dos Estados Unidos, Washington estava confiante de que nenhum de seus aliados estava interessado em seguir essa agenda. Washington escreveu, em 24 de outubro de 1798, não era minha intenção duvidar que as doutrinas dos Illuminati e os princípios do jacobinismo não tivessem se espalhado nos Estados Unidos. Pelo contrário, ninguém está mais satisfeito com esse fato do que eu. A ideia que eu pretendia transmitir era que eu não acreditava que as lojas de maçons livres neste país tivessem, como sociedades, se esforçado para propagar os princípios diabólicos do primeiro, ou princípios perniciosos do último, se são suscetíveis de separação. Que indivíduos podem ter feito isso, ou que o fundador, ou instrumento empregado para fundar as sociedades democráticas nos Estados Unidos, pode ter tido esses objetos, e realmente teve uma separação do povo do seu governo em vista, é evidente demais para ser questionado. Em um contexto moderno, como uma sociedade secreta, é impossível dizer se os Illuminati ainda existem hoje ou não, devido à sua própria natureza. Como você refuta algo que se diz não existir? Existem muitas organizações que afirmam ter raízes que remontam aos Illuminati, embora atualmente existam sobrenomes diferentes. A formação de um governo mundial não parece, no entanto, uma noção tão exagerada, com crescente globalização e a forte presença de empresas multinacionais e agências governamentais, incluindo o FMI e as Nações Unidas. Mas, quanto disso é meramente uma perpetuação da ideia de que uma sociedade sombria está dando exemplo, orquestrando as manobras do progresso. Talvez em algum aspecto, o ethos dos Illuminati seja seu legado de sua continuação no mundo moderno. O uso dos símbolos Illuminati na cultura moderna ajuda a perpetuar a crença de que a sociedade secreta ainda está operando nas sombras e controlando muitos dos eventos do mundo. O simbolismo órfeo do olho que tudo vê está relacionado com os Illuminati, como visto em muitos lugares, incluindo a moeda dos Estados Unidos. A inclusão na moeda é uma galinha óbvia antes da analogia do ovo que os teóricos da conspiração se apegaram como um sinal óbvio e manifesto. Disse que a pirâmide, mais uma vez presente na nota de $1, representa a hierarquia da ordem. Fica inacabado para mostrar que os objetivos da sociedade ainda não foram alcançados. De fato, a sociedade bárbara exibiu pirâmides em suas reuniões, embora mais uma vez o mesmo símbolo seja frequentemente atribuído aos maçons. A coruja também é o símbolo da deusa Minerva, que era a deusa da sabedoria. Os Illuminati da Baviera, que alcançaram o status Minerval, entre iniciantes e Minerval iluminado, o consideravam especialmente um símbolo muito importante e o incluíam em seus medalhões. Alguns pretendentes contemporâneos encontram uma imagem mais nefasta sugerindo links para o oculto. Nesses casos, às vezes também se diz que o pentagrama é um símbolo usado pelos Illuminati na prática da magia negra. Mas a sociedade bárbara não possuía práticas ocultas que conhecemos em comparação com esse contexto moderno. Se um grupo Illuminati moderno afirma a prática da magia, provavelmente não tem uma conexão verdadeira com a ordem original. A realidade por trás dos Illuminati é tão sombria quanto a sua existência. Sua natureza secreta, combinada com o grande número de grupos que reivindicam linhagem com eles, torna impossível rastrear suas atividades ao longo da história. Muito do que se sabe atualmente sobre os Illuminati é pouco mais do que suposições e muito influenciado pela representação sensacional deles na cultura popular. Fonte: freemasoninformation.com. Tradução: Google. Edição: Luiz Sérgio Castro. Inscreva-se no nosso canal e acione o sininho para receber novos vídeos.